ChatGPT é sem dúvida uma das maiores invenções da última década, assim como o Bitcoin. O meu nome é Wellington Silva, eu sou entusiasta investidor cripto desde 2016 e no vídeo de hoje eu vou utilizar o ChatGPT para baixar os dados do Bitcoin direto de uma corretora. Então, se você está querendo aprender a programar, se você está querendo aprender a criar as estratégias de trading, mas você não sabe programar, você é um cara que, poxa, queria fazer as coisas, mas você está preso porque não tem as ferramentas necessárias. No vídeo de hoje eu vou te mostrar que com essa inteligência artificial você consegue fazer muita, mas muita coisa mesmo sem saber tanto sobre programação ou sobre como criar estratégias, porque ela te dá as dicas que você necessita. Se você é veterano aqui no canal e gosta do meu conteúdo, já deixa o seu gostei. Se você é novo aqui no canal, já assiste os meus vídeos, mas ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações para assim você não perde nenhum dos meus vídeos incríveis aqui no canal. Fica por dentro dessa série sobre o ChatGPT. Vou mostrar para vocês como construir uma estratégia do zero para fazer trade com Bitcoin utilizando o ChatGPT, mesmo que você saiba muito pouco ou nada de programação. Então, quer saber como utilizar o ChatGPT no mundo das criptomoedas? Bora pro vídeo de hoje. Prontinho, pessoal, que estou então no site do ChatGPT, né? Aqui eu já tenho a minha conta logada, já estou cadastrado, como mostrei para vocês no último vídeo. E a ideia desse vídeo aqui vai ser mostrar para vocês um pouco do poder do ChatGPT, né? Eu vou mostrar aqui já o código já feito para o vídeo não demorar muito tempo, mas a gente faz alguns exemplos ao vivo aqui com vocês para vocês terem uma ideia do quão rápido isso aqui é, do quão eficiente isso aqui é, tá? Então, o que é que eu queria fazer aqui, pessoal? Se a gente vir aqui na Bitfinex, tá? Bitfinex.com, a gente tem aqui o site da Bitfinex.com, vamos ver aqui, está carregando. Enquanto ele carrega, a gente tem o site da Bitfinex.com e a Bitfinex, assim como a Binance e diversas corretoras, oferece um sistema de API, que é uma forma de você se conectar com o server da corretora e baixar dados ou enviar dados para a corretora. Tá? Isso por meio de código de programação, utilizando Python, R ou diversas outras linguagens de programação. Beleza. Só que se você for fazer isso na mão, então, por exemplo, aqui tem um sistema de API e WebSockets, tá? Ele tem aqui toda a documentação, como é que funciona, etc. Quando eu, Wellington, estava aprendendo a programar e estava começando a mexer com isso aqui, mesmo depois de ter uma certa experiência com programação, eu tive que ler isso aqui, me debruçar sobre a documentação para conseguir baixar os dados do Bitcoin e diversas outras moedas, né? Buscar informações, enviar a ordem de compra e venda para a corretora Bitfinex. E cara, imagina, você está aprendendo a programar, você está começando agora, você quer aprender a programar para baixar dados dos criptoativos, para executar estratégias de trading, para facilitar a sua vida como investidor cripto. Você vai passar um tempão aprendendo do zero por conta própria, sem ter um auxiliar como esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Tá? Se você usa o ChatGPT, você vai avançar muito mais rápido, você vai tanto aprender como economizar tempo ao escrever certas coisas, certos códigos, tá? Então vamos pegar o exemplo de que você é um trader iniciante, você quer fazer trade de Bitcoin, quer comprar e vender o Bitcoin, mas você não sabe programar, você até já faz trade de alguma forma na mão, manualmente, já tem ideia de como funcionam os indicadores técnicos, então você está começando no mundo da programação, mas você já tem um pouco de ideia ali sobre como funciona o trade, beleza? Para você criar uma estratégia de trading para Bitcoin, você precisa baixar os dados, você precisa de dados, de informações, você precisa do preço histórico do ativo, ou seja, o preço do Bitcoin lá em 2013, 2012, 2014, 2015, 2016, 17, 18 até 2023 agora, tá? Inclusive um feliz ano novo para vocês, feliz 2023 para todos vocês aqui no canal, tá? Muito obrigado por serem inscritos aqui no canal durante todos esses anos, desde 2016, beleza? Então, retomando, a gente tem aqui essa ideia. A gente precisa baixar os dados do Bitcoin utilizando a API de uma corretora, é a forma mais simples, né? Se você perguntasse para o ChatGPT qual a forma mais simples de baixar os dados do Bitcoin com qualidade, dados de qualidade, ele provavelmente sugeriria a API de uma corretora. Então, o que é que eu quero que ele faça aqui? Tá? Eu quero que ele escreva um código em Python, utilizando a linguagem de programação Python, poderia ser Java, poderia ser R, poderia ser JavaScript, várias linguagens de programação. Tá? Aqui eu vou aqui e coloco para ele escrever um código em Python para baixar os dados históricos de preço do Bitcoin ou qualquer criptomoeda utilizando a API da corretora Bitfinex. Ok?
Ele vem aqui, então, ele vai explicar para a gente cada detalhe. Olha, para baixar os dados históricos de preço de uma criptomoeda, como o Bitcoin da corretora Bitfinex, você utiliza a biblioteca Requests para fazer uma solicitação HTTP à API da Bitfinex. Aí você fala, Wellington, eu estou aprendendo, eu não sei esses termos, HTTP, API, o que é essa biblioteca Requests, o que é uma biblioteca. Quando você fizer uma pergunta e ele mandar termos que você não sabe, você pede para ele explicar esses termos e você vai aprender muito com isso, tá? E aqui ele dá um exemplo de código em Python para baixar o preço do Bitcoin dos últimos 30 dias. Tá? E aqui ele usa a biblioteca Requests, importa a biblioteca. Aqui ele define a URL da API, né? Essa URL ela é disponibilizada naquela página de API que eu mostrei para vocês com a documentação. Aqui ele define os parâmetros, então aqui a gente consegue mudar, se a gente mudar isso aqui de 30 para 10 mil, ele vai baixar os últimos 10 mil dias. Tá? Se botar para 100, vai baixar os últimos 100 dias, então ele define esse parâmetro aqui. Aqui ele faz a solicitação, então ele envia essa solicitação para a API da corretora, para que a corretora retorne os dados. E aqui ele faz um código de verificação, né, se realmente a solicitação foi atendida, aqui com o código 200. Depois ele coloca isso em um loop. Um loop é algo que vai ficar se repetindo até que uma determinada condição seja atingida. E aqui ele baixa todos os dados e coloca os dados para a gente. Tá? Essa primeira versão do código aqui, o que é que eu fiz? Eu peguei então, né, eu tenho aqui no meu computador já baixado o Jupyter Notebook. Se você não sabe como baixar o Jupyter Notebook e instalar, bota no YouTube, como baixar e instalar o Jupyter Notebook, você vai conseguir utilizar essa ferramenta aqui direto no seu computador. Né? Também é possível utilizar o Jupyter Notebook na web, né? jupyter.org/try, você vem aqui em Jupyter Notebook e você vai poder executar os códigos em Python aqui. Né? Eu estou usando o meu próprio computador porque eu já tenho isso aqui instalado. Tá? Então eu copiei isso aqui, colei aqui e rodei. Olha só o que ele me retornou, né? Eu colei aqui e dei aqui um Shift Enter. Ele já executou o código em Python aqui para mim e já mostrou aqui, ó. Voltou aqui a timestamp, que é a data, a abertura, a alta, que é a máxima, a baixa, que é a mínima, o fechamento e o volume. Retornou os dados que eu queria, mas ele retornou de uma forma que, poxa, tá aqui esses dados, mas como é que eu vou usar esses dados aqui? Eu não sei como é que eu vou usar esses dados, não dá para pegar, copiar e colar em alguma coisa, vai dar muito trabalho. Então, o que é que eu fiz, né? Eu voltei lá para o ChatGPT e fiz o seguinte, ele explicou aqui o que o código faz, ele explica para você cada parte do código, o que cada parte faz, ele explica o que todo o código faz. Aí aqui eu falei, ok, escreva o código novamente, mas agora quero que ele retorne um data frame. Né? O data frame, para quem não está familiarizado, ele é um tipo de dado como se fosse uma tabela. Tá? É um tipo de dado que existe no Python que ele é como se fosse uma tabela do Excel, aquela velha tabela do Excel com colunas e linhas. Tá? Então eu pedi para ele retornar aqui um data frame com as colunas data, abertura, máxima e mínima e fechamento. Tá? Aqui eu vou passar para baixo, que eu pedi uma solicitação errada sem o fechamento, coloquei aqui agora com o fechamento. E ele vai retornar o código aqui, retornou todo o código para a gente, com todas as alterações necessárias. Eu fui aqui, colei o código novamente e olha só o que é que aconteceu. Né? Primeiro, olha só, tá aqui o código, colei o código que ele pediu, que ele enviou aqui para a gente. Olha só, ele retornou data, open, high, low, close para a gente, agora no formato de tabela. Então agora eu tenho os dados em formato de tabela, desde lá do início dos dados do Bitcoin até hoje. Mas se a gente for olhar a data, olha só o que acontece. A data ela não está no formato de data, ela está no formato chamado timestamp. Como é que eu sei que o código está retornando a data no formato timestamp? Porque quando a gente vem aqui lá no início da nossa solicitação, tá? E ele mostra aqui para a gente explicando, ele coloca aqui, ó, que o código retorna os seguintes valores: timestamp, a data e o horário do candle em formato Unix timestamp. Tá? A gente não quer nesse formato, a gente quer no formato de datas padrão que nós já estamos acostumados. Então, o que é que eu fiz aqui com o ChatGPT? Tá? Eu vim aqui e pedi para que ele convertesse. Eu falei, ó, a coluna data está retornando os dados no formato timestamp, que um código que retorne, que converta para o formato date, né? O date format. Ele então aqui explica que para converter, ele faz toda a explicação para a gente. Então olha só, para converter os timestamps em valores
de data e hora no formato, né? Ele mostra aqui o formato, né? Que aqui esse Y quer dizer ano, esse M quer dizer mês e o D quer dizer dias e hora e minutos e segundos assim por diante. Ele explica aqui as funções que são utilizadas, ele explica a biblioteca que é utilizada no Python e ele faz o código de novo, explicando aqui, mostrando todo o detalhe pra gente. Quando eu peguei o código, colei aqui, o código retornou esse erro aqui. E aí, se acontecer isso com você, retornou um erro, o que é que você vai fazer? Você vai vir aqui no ChatGPT, copiar esse erro e colar o erro aqui. Olha só, eu colei o erro. Quando eu colei o erro, ele já falou, desculpe, ocorreu um erro no código. Ele explica o que o erro faz, explica por que surgiu esse erro e ele corrige esse erro aqui pra gente. Aqui aconteceu um pequeno problema, a ChatGPT ela atingiu o limite de letras que ela pode digitar e parou no meio do caminho. Eu atualizei a página e pedi para que ele fizesse aqui, continuasse o código de onde ele parou. Então ela veio aqui, copiou o código de novo para mim, com a alteração para mudar a data. Eu vim aqui, colei o código e olha só que beleza, tá aqui agora os nossos dados do Bitcoin baixados, com a data no formato correto. Se você for, digamos assim, um pouco mais criterioso, você vai ver que a data número 1, o dia 0 aqui é hoje, né? 2023, dia 2. Mas a gente queria que as datas mais antigas viessem primeiro e as datas mais recentes por último. Então o que a gente pode fazer? A gente pode ordenar essa tabela, ordenar esse data frame para que ele fique com as últimas datas por último, os últimos dias por último e os dias mais recentes aqui no final, tá? Para fazer isso, eu fui lá no ChatGPT de novo, então eu fiz tudo, foi o ChatGPT que fiz. Eu só fiz as solicitações, eu não fiz o código, tá? E eu fiz o seguinte, como ordenar um data frame das datas mais antigas para as datas mais novas? E aí ele explica como é que faz isso, que é usando o método sort values do Python e passando a coluna date como parâmetro. Dito isso, ele vai e reescreve o código aqui, agora no final, usando esse códigozinho, esse método sort underline values com o parâmetro date para reordenar o código. Quando eu pego isso aqui e colo aqui, olha só, a gente tem então agora os dados do Bitcoin de 2013 até hoje, dia por dia, com abertura, fechamento, máxima e mínima para a gente utilizar. Aqui, só com isso aqui, né, então só usando o ChatGPT, mesmo sabendo zero de programação, se você fosse uma pessoa curiosa que fica perguntando para o ChatGPT o que fazer quando acontece um erro, se surge um erro você cola lá, ele sempre vai retornar um código melhor. Poucos os problemas, claro que vai ter situações em que ele não vai conseguir resolver e você vai ter que pesquisar um pouco mais por conta própria, mas na maioria das situações ele vai te dar um código pronto. Então a gente tem um código pronto aqui em Python que retorna para a gente uma tabela com os dados, os preços históricos do Bitcoin. Imagine que eu quisesse salvar esses dados em um arquivo CSV para abrir no Excel. Você poderia vir aqui no ChatGPT e escrever o seguinte: como baixar, ou então como baixar os dados retornados em um arquivo .csv, que é um arquivo que a gente abre no Excel, tá? Então vem aqui, coloco, olha só, vamos aguardar e o ChatGPT vai nos dar uma resposta aqui, ó. Vai lá, para baixar os dados retornados em um arquivo CSV, basta usar o método to_csv do DataFrame. A seguir, segue um exemplo de código em Python que faz solicitação à API e aqui ele está sempre retornando para a gente o código completo, o exemplo do código completo com a alteração que a gente pediu, tá? Mas você pode também pedir para ele fazer o seguinte: me retorne a linha de código apenas para fazer a conversão, apenas fazer o download dos dados, não quero a função inteira de novo, ele vai te retornar só aquela parte do código, tá? Então, deixa ele terminar aqui, vamos colocar aqui e ele vai salvar o arquivo como CSV. Eu, como já sei programar, basicamente eu ia fazer isso aqui, ó, to CSV, tá? E aqui ia colocar os parâmetros, ia colocar o nome do arquivo que eu queria, certos detalhes, tá? Ele vai vir aqui pra gente, tá escrevendo o código, ó, mais uma vez. Então veja, caras, isso aqui tem um poder tremendo. Imagine, a gente criou agora uma função, criou um código que baixa os dados da corretora Bitfinex. Você pode vir aqui e alterar, a gente pode vir aqui e mudar a moeda, a gente pode mudar, por exemplo, para o Ethereum, olha só, a gente quer o ETH, a gente quer baixar apenas os últimos 100 dias do ETH, olha só,
já baixou aqui os dados, tá? Deixa eu excluir aqui essa parte do ToolsUSV. Olha só, já baixou os dados do Ethereum dos últimos 100 dias. Simplesmente mudando o parâmetro que muda o número de dias a serem retornados, tá aqui o escrito aqui para a gente saber o que é que faz essa parte do código. E aqui a gente sabe que se a gente mudar aqui, ó, na cryptocurrency, moeda a ser baixada, mudar, por exemplo, para o LTC, para o Litecoin. Olha só, para o Litecoin. E dá um OK, já baixou os dados do Litecoin. Viu que beleza? E aí vamos pegar lá então os dados aqui, ó. Olha só o que ele fez, ó. Ele adicionou essa linha aqui ele adicionou, que faz com que a gente converta os nossos dados, o nosso data frame, para um arquivo CSV. Se a gente clicar aqui e der um OK, olha só, se a gente vir aqui então agora, aqui na nossa parte de arquivos, olha só, ele retornou para a gente um arquivo CSV, olha só, escrito LTC, tracinho, né, underline candles. Então, cara, está tudo na nossa mão agora. ChatGPT, cara, vai facilitar muito a vida, tá? Imagina, eu tenho agora esses dados. Eu posso chegar aqui para ele e dizer, ó, crie uma estratégia simples de cruzamento de médias utilizando esses dados baixados e esse código deve calcular os resultados de cada trade. Vamos ver o que ele vai retornar, né, pra gente aqui. No último vídeo eu falei mostrei para vocês que dava para fazer essa criação de estratégias. Mas imagina se a gente criou hoje, no vídeo de hoje, a função para baixar os dados e salvar os dados. Imagina se a gente cria uma função para criar indicadores técnicos, a gente cria uma função para criar gráficos e analisar os dados, a gente cria uma função para dividir os dados em duas partes e a gente cria um modelo de machine learning usando o ChatGPT para prever o que vai acontecer no mercado. É possível fazer isso, eu fiz, tá? E os resultados foram impressionantes. Se eu pegar aqui para vocês os resultados, vou mostrar aqui rapidão, enquanto ela faz aqui a nossa função pedida. Vocês vão ver que, caras, dá para vocês fazerem muita coisa com isso aqui. Não é brincadeira, isso aqui dá para ganhar dinheiro com o ChatGPT. Olha esse resultado aqui, pessoal. Esse resultado aqui foi gerado usando 80-90% do código escrito para o ChatGPT. Tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei o meu conhecimento, eu já sabia mais ou menos como é que cria estratégia de trade, eu sabia os passos. E cada passo eu fui pedindo no ChatGPT, eu quero que você faça uma função para baixar os dados, eu quero que você faça uma função para limpar os dados e tirar dados inúteis ou dados faltantes. Eu quero que você faça uma função para dividir os dados em duas partes, usando datas para que eu possa pegar os dados de 2013 a 2016 para criar estratégia e o restante dos dados para testar. Crie um código que seja um modelo de machine learning com a regressão logística, né, a logistic regression, para prever um determinado alvo. E o ChatGPT faz tudo isso e conseguir extrair esse resultado aqui. Imagina o que você, mesmo começando, não conseguiria fazer, né? Então vamos pegar aqui esses dados, olha só. Aqui o ChatGPT parou o código no meio, porque é aquilo que eu falei para vocês já algumas vezes, tá? Se você faz uma solicitação e o código é muito grande, ela não consegue retornar tudo. Então o que é que você tem que fazer quando isso acontecer? Você vai atualizar a página e pedir para ela continuar o código. Então pede para ela continuar o código, né? Simplesmente continue o código de onde parou. Não escreva toda a função. Vamos ver o que ela vai retornar. Olha aqui está o código completo. Ela vai escrever de novo, tá? Então, vê aqui uma certa limitação do ChatGPT, né, pessoal? Então, quando começar a acontecer isso demais, você pode fazer o seguinte, você pode dividir. Eu quero que você escreva a parte do código que baixa os dados. Eu quero que você escreva a parte do código que faz a estratégia. Divida o código em funções e o ChatGPT vai te retornar de forma dividida, tá? Então, caras, isso aqui é muito poderoso mesmo, tá? Imagina, a gente teve aqui. Eu posso apagar esses códigos anteriores aqui que não serviram para nada. Vamos ver rapidinho, pronto. E eu já tenho aqui a parte de código que baixa os dados da corretora Bitfinex
entrega para a gente uma tabela em CSV que pode ser aberta no Excel, pode ser analisada no Excel se nós quisermos, tá? E a partir disso aqui eu posso criar uma estratégia de trade, tá? Posso criar uma estratégia de trade. Olha só, ele está fazendo a função para baixar os dados mais uma vez, obviamente, porque ele está sendo repetitivo, né? A gente poderia criar aqui um novo chat e fazer o seguinte, ó, eu possuo uma base de dados com data, date, open, high, low e close, que são, olha só, que são dados históricos do Bitcoin, tá? Crie um exemplo de estratégia de trade usando esses dados. Os dados estão em um arquivo. Lembra que a gente salvou em um arquivo CSV? Em um arquivo CSV. Vamos ver o que ele vai retornar, porque ela vai retornar para a gente. Ela aqui, uma possível estratégia de trade usando os dados seria a seguinte: analisar a tendência, gerar o preço. Aqui ela não vai gerar o código pelo visto, né? Quando ela começa a escrever demais assim, sem gerar o código, ela não vai gerar o código. Se isso acontecer, basta você fazer o seguinte e digitar aqui, com base nas suas dicas, crie um código em Python que implemente essa estratégia. Olha só, aqui eu estou sendo geral, né? Eu estou pedindo para ela fazer tudo, mas você pode especificar, ó, crie um código em Python que crie o indicador RSI, que crie o indicador OBV, que calcule a volatilidade histórica. Depois pegue todos esses indicadores e crie uma estratégia de trading. Ou então pegue esses indicadores e use as seguintes regras. Você vai dar as regras para elas. Use as seguintes regras para criar uma estratégia de trade usando o Python. E ela vai lá e vai criar isso para você. Ou seja, o trabalho de programar, você tem uma ideia de trade na cabeça, mas o trabalho de programar você consegue colocar para a inteligência artificial fazer e vai te economizar muito tempo. Tá? Você pode inclusive usar o ChatGPT para criar artigos, para escrever conteúdo para blog. Você pode criar um blog sobre alguma coisa e começar a escrever usando o ChatGPT, né? Pegar o conteúdo do ChatGPT e colar lá. Você vai, digamos assim, conseguir ganhar grana se o seu blog ganhar força sem ter que estar escrevendo. Olha que maravilha. Tá? Ou você pode aprender a programar mais rapidamente usando isso aqui, criar sua estratégia de trading, criar um código que implementa a sua estratégia de trading sem precisar necessariamente ser bom em programação. Tá? Então eu acho que isso aqui é realmente uma disrupção. Vocês devem estudar esse negócio, porque tenho certeza que quem começar a usar isso aqui vai estar à frente de muita gente, né? Eu, usando isso aqui para programar, para resolver problemas, já consigo fazer as coisas muito mais rápido. Imagine uma pessoa que está começando agora, cara, a vantagem que ela não vai ter. Ela só precisa tomar cuidado para não colocar tudo para a inteligência artificial fazer e não estudar também. Você tem que aproveitar isso aqui, no mínimo ler o que ela manda para você aprender com aquilo que ela está te mandando, beleza? Aqui vou mandar ela criar o código para implementar. Olha só, aqui está um exemplo de código em Python que implementa a estratégia de trade que descrevemos anteriormente. Ela vai então aqui escrever o código em Python. Vamos ver o que ela vai retornar para a gente. Olha só. E a gente vai finalizar esse vídeo para vocês terem uma ideia de como isso aqui é legal. Olha só, tá colocando aqui para ler os dados. Olha só, criando um código, uma pequena parte para ler os dados do Bitcoin. Olha só, tá criando um gráfico de linhas com os dados date e close para mostrar os preços do Bitcoin ao longo do tempo. Tá criando um código aqui para identificar os níveis de suporte e resistência. Olha só, não sei como é que ela vai criar isso aqui, né? Não sei quais regras ela está utilizando, por isso que é importante. Ela é uma ferramenta para que você possa agilizar certas coisas, mas as ideias têm que vir de você. Tá? Certas ideias têm que vir de você, porque a inteligência artificial ela não vai conseguir pensar numa estratégia de trade lucrativa. Ela não tem essa informação. Você precisa dar informações para que ela possa codar, para que ela possa escrever o código dessa estratégia. Tá? Olha só, ela está aqui criando funções para comprar, funções para vender, né? Para sair do trade. Vamos ver aqui o que ela vai gerar. Me parece algo bem simplista. Tá?
Tá aqui criando uma parte do código para simular uma operação de compra e venda de acordo com a estratégia. Vamos lá ver o que ela vai gerar. Prontinho, tá aqui o código, pessoal. Vamos copiar. Ele vai explicar aqui, ó. Explicar aqui pra gente o que é que ele fez, né? Ele explica em cada linha. Ele fala que lembre-se que é apenas um exemplo, é preciso fazer uma análise mais detalhada antes de tomar qualquer decisão de compra e venda de ativos. O trade envolve riscos, né? Ainda dá aqui aquela lição de moral pra gente. Vamos lá então. Colar aqui o código que ela fez. Olha só. Aqui, ó, uma coisa importante, tá, pessoal? Quando ela fizer um código que algumas partes do código, esses if e esses print ficarem vermelhos, é só vocês pegarem, dar um delete e darem um tab aqui, tá? O correto, na verdade, é isso aqui, ó. Você pode selecionar o código. Então vamos deixar como é que estava, né? Vamos selecionar essa parte do código aqui. Você vai dar um command ou o Ctrl aí na tecla de vocês, no quem não usa Mac. Você aperta ali a tecla no teclado que tem o colchetes, o parênteses e as chaves. Onde tem o colchetes, command colchetes, e você tem que organizar isso aqui para ficar assim, ó, dessa forma, tá? Sempre que tiver esse if vermelho assim, você tem que fazer isso. É questão de indentação aqui do código em Python, depois você pergunta para o ChatGPT o que quer dizer indentação, tá? Beleza, fiz isso aqui. Olha só, tá aí o nosso código. Vamos executar o código partes por parte para facilitar. Lembra que a gente salvou nossos dados como LTC Candles? Então vamos mudar aqui o nome. Esse aqui carrega os arquivos RSV. O nome do arquivo vai ser LTC-Candles, ok? Vamos então aqui copiar essa parte do código e vamos executar só essa parte aqui. Só essa parte. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só, temos aqui então os dados aqui, os preços do Litecoin ao longo do tempo, beleza? Vamos então pegar agora o restante do código, beleza? E vamos aqui pegar essa parte aqui que tem outro gráfico, né? Esse PLT, plota as linhas. Sempre que tiver escrito plotar, é para plotar um gráfico, para colocar um gráfico. Olha só, plotando aqui as linhas de suporte e resistência. Provavelmente isso aqui não vai gerar uma estratégia interessante como a última do último vídeo do cruzamento de médias. E vamos executar isso aqui para ver o que ele vai dizer. Está dizendo que a gente deve vender no preço atual, tá? Então, e foi isso que ela conseguiu gerar, assim, seguindo exemplos muito por cima. Mas se eu chegasse aqui e pedisse para ela criar uma estratégia de cruzamento de médias móveis, ela provavelmente faria algo muito melhor, beleza? Então, é isso por esse vídeo, pessoal. Eu queria mostrar para vocês o poder disso aqui, né? Ver que ela consegue fazer muita coisa se você tiver o conhecimento base mínimo para fazer as perguntas corretas. Eu quero que vocês realmente comecem a utilizar isso aqui, porque eu sei que vai ajudar muita gente. Imagina que você, sei lá, está querendo fazer uma renda extra escrevendo artigos, ou você está querendo, por exemplo, criar roteiros para o canal do YouTube. Facilita muito, mas muito mesmo, se você usar o ChatGPT para te dar certas ideias, para refinar certas ideias, para ajudar a corrigir o seu roteiro, para ajudar a melhorar o seu roteiro, ou até mesmo para você mandar criar roteiros completos do zero, colocar para o inteligência artificial que lê textos, criar o áudio do vídeo, você criar imagens com outra inteligência artificial e criar um vídeo completo só de inteligências artificiais. Isso hoje já é possível. Não fica, obviamente, tão legal quanto uma pessoa criativa fazendo, mas a gente está aí a um passo de ter uma revolução nesse mundo de criação de conteúdo. Vale a pena você fazer parte disso, beleza? Agora, me deixa aqui nos comentários o que é que você acha desse tipo de vídeo. Se você gostaria de ver mais exemplos, mais vídeos sobre o ChatGPT, deixa aqui embaixo seu comentário sobre ideias que você gostaria de ver aqui no canal utilizando o ChatGPT para o mundo cripto. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, que me ajuda muito aqui no YouTube. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Vejo você na próxima. See you next time.